Eu acredito que não existe essa necessidade de ter ou o pensamento ele segue uma linha ou ele segue outro. Acredito muito em pluralidade, em estar aberto a ouvir opiniões diferentes e não ficar brigando sobre crenças específicas, né? Mas um papel de escuta ativa sobre o que as diferentes pessoas e crenças e tradições têm a dizer sobre alguma coisa. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir consciência no mundo. Ou então faço alguma reflexão sobre o que eu estou pensando sobre algum tema que eu acho relevante trazer para vocês. E o episódio de hoje é super especial, que ele junta alguns dos melhores trechos que a gente teve aqui nessa temporada sobre repensar a vida, né? O Thiago, por exemplo, da Escola da Vida, na Escola Aine, trouxe muito essa questão de ressignificar a educação e como a gente lida com as crianças hoje em dia, né? E eu agora com minha filha Luna tenho pensado muito nisso, então episódio com o Thiago Berto, dá uma olhada num trecho. Deixar as crianças em paz não é deixar solta, abandonada, é deixar em paz, deixar livres para elas ser quem elas são, que eu acredito que é a verdadeira liberdade, que não é fazer o que tu quer, ser quem tu é, essa é bem a liberdade. O adulto que está comprometido em olhar para si, atender a sua criança interior, que é uma metáfora, né? A criança interior do adulto não é ele voltar a ser criança, pelo contrário, o convite é que ele amadureça e adulteça. Como? Prestando atenção na sua criança, porque se não presta atenção na criança interior dele, como eu falei, como uma metáfora para a alma, para a essência, para ser superior, o que a gente quiser chamar. Paradoxalmente, eu acredito que se o adulto não olha bem para sua criancinha de 6 anos que habita ele não recebe uma permissão do ego para adultecer. A gente vira adulto infantilizado, né? E tem essa característica na sociedade, uma sociedade extremamente pouco madura, né? Bastante infantilizada, não sendo pejorativo ao termo infante, mas como a gente tem comportamentos como adultos de uma sociedade infantilizada, né? Que prioriza coisas que não são prioritárias. Repensar a educação, né? Tá aí uma coisa essencial. E repensar um outro valor essencial, um valor-chave, né? Que é a paternidade, a maternidade. Repensar o papel dos cuidadores de uma criança, né? Então, que eu estou experienciando isso na pele. E no episódio com o Thiago Cor, o homem paterno, a gente conversou muito sobre essa questão, né? Como ele e eu estamos lidando com o puerpério, com esse período, e o que a gente pode esperar de uma sociedade em que os homens têm um papel mais ativo na paternidade. Então, episódio muito especial. Dá uma olhada nesse trecho. Existe a necessidade de uma transformação muito grande, principalmente de nós homens, né, em relação à equidade, a respeito, a responsabilidades, a uma série de questões realmente que fazem parte, que nos atravessam a todos nós, que fazem parte dessa estrutura, inclusive. Então, eu, você, todo mundo, né, a gente acaba implementando no nosso dia a dia muitos padrões que foram forjados nessa estrutura. E, paralelamente, uma urgência de transformação. E isso pode gerar um gap, né, entre uma urgência de transformação e o que a gente consegue entregar. Então, e a gente, eu falo, nós pais dessa nossa geração, né? A gente vem de um modelo rígido e agora existe uma aceleração legítima, né? Pautada em dores, que tem que ser muito rápida e talvez a gente não consiga acompanhar, né? Então, isso não é uma forma de a gente, eu não estou querendo aqui justificar nada, mas refletir justamente sobre isso, né? Como que está esse cenário diante do que tem que ser e do que a gente consegue atingir agora nesse exato momento. Tem um episódio que eu compartilhei minhas reflexões sobre isso também, repensando o homem na sociedade, sobre as masculinidades, né? O que a gente entende o que é o homem na sociedade, né? Então essas relações que a gente tem com os nossos filhos, com as nossas pessoas do trabalho, amigos. Uma reflexão que eu acho que está começando a ser feita sobre as masculinidades, né? Sobre o papel do homem, sobre o que é ser homem, mas não no lugar de ensinar alguém sobre o que é ser homem, né? Que eu acho que isso não existe, né? Cada um é um ser humano completo por si só. Então não existe essa expectativa de querer mudar o outro.
mas refletir sobre algumas desconstruções que precisam ser feitas, né? E reconhecer que o mundo sim é machista, né? Não é você ser feminista, não significa você achar que preciso me rebaixar alguma coisa, não, significa simplesmente você observar no mundo e ver que as condições não são iguais, né? Por mais que a gente está tendo uma evolução, né? Mas a gente ainda trata homens e mulheres de formas diferentes, né? Quando a gente olha nas empresas, quando a gente olha no governo, quando a gente olha no dia a dia, então é muito fácil perceber isso, né? E reconhecer isso e trazer isso não vai ferir o seu orgulho, não vai te fazer ser menos homem. Acho que esse é um ponto essencial. Então repensar o papel do homem na sociedade, né? Esses trechos mostraram bem como é tão essencial e como a gente está atrasado já em fazer isso, né? E um outro assunto que é um assunto tabu, que é a morte. Acabei trazendo numa reflexão individual, no episódio Precisamos Falar sobre a Morte. Minha visão sobre esse assunto que é tão polêmico, né? Que é a morte, o que é a morte, o que pode significar. Confere esse trecho. Autorresponsabilidade é um conceito que tem tudo a ver com a ideia de morte. Sabendo que a gente tem essa dimensão finita, a gente tem uma autorresponsabilidade com a nossa vida, com as nossas ações, com o que a gente tenta fazer, né? Com o que a gente procura fazer. Porque muitas vezes a gente não consegue, né? Eu quero mudar um hábito, quero mudar um vício, quero mudar um jeito que eu trato as pessoas, quero mudar um jeito que eu me trato, mas eu não consigo mudar. Aí vem uma cobrança, uma culpa. Então, a autorresponsabilidade, eu não vejo como essa cobrança e essa culpa, mas sim como esse comprometimento de buscar essa felicidade maior, né? Essa felicidade maior para você e para o todo, né? Muitas vezes precisa uma felicidade para mim para eu poder transbordar para o todo. E a morte acaba trazendo pensamentos sobre crenças, né? O que são crenças na nossa vida. E tem um episódio que eu compartilhei minha visão sobre religiões e crenças. Então, tanto as diferentes formas que eu encontrei de venerar Deus ou o que é Deus. Então é um episódio que eu compartilho minha visão mais detalhada sobre isso. Eu gosto muito das tradições porque elas dão uma direção pra gente ali, mas eu acho que é legal a gente se inspirar por elas, mas seguir o nosso próprio caminho, porque tem várias crenças limitantes que vêm da religião. Uma delas é a crença de que eu tenho que me esforçar muito, só assim eu vou ser feliz, eu vou encontrar o paraíso, ou eu tenho que me ferrar aqui, ou eu mereço me ferrar porque é meu karma. Enfim, tem várias religiões que trazem várias questões que são interpretadas pelas pessoas como isso, né? Como eu preciso sofrer para ser feliz, né? A gente acaba nos punindo, a gente acaba vivendo uma vida infeliz porque é aquilo que é esperado pra gente. E será que é mesmo, né? E no episódio com o Diego San Jorge, a gente falou muito sobre essa fronteira entre ciência e espiritualidade, que é uma coisa que me move muito atualmente. Se eu tenho uma força X e uma força que tem a mesma intensidade no vetor ao contrário, a coisa está em equilíbrio e está parada. Se eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho movimento para algum lugar. E o universo está em movimento, então existe uma diferença de potencial. E pelo que eu testemunho, essa diferença de potencial é num sentido organizador e não num sentido de degeneração. Então, assim... E quais evidências disso você tem? Porque é aquela frase do Einstein, né? Que ele fala assim, em algum momento você vai ter que escolher se o universo é fundamentalmente bom ou fundamentalmente ruim, né? Meio que essa é uma... Quais as bases que você teve para essa escolha? Cara, eu posso dizer duas. Observação da natureza, a planta está crescendo na minha frente. Simples assim. E a própria questão do observador. O observador, ele, no simples fato de estar observando e testemunhando o fenômeno, ele coloca a ótica que ele quer e testemunha o fenômeno de acordo com que a consciência dele percebe aquilo. Isso sim é algo que a gente pode modular, certo? Aí entra o que você está chamando, entre aspas, de uma questão de fé. Se eu realmente creio e tenho fé que as coisas são ruins, as pessoas são maus e o mundo está acabando, eu acredito pessoalmente, isso pode ser uma crença, que a pessoa vai testemunhar mais experiências nesse sentido. E ao contrário também é válido, e eu tento trazer isso para minha vida e comprovo isso com coerência. E é isso, galera. No episódio de hoje, busquei compartilhar aqui minha visão e de pessoas que eu admiro muito sobre formas de repensar a vida, né? Eu acredito muito que a gente precisa ressignificar a educação urgentemente, e a Escola Aine, o Thiago, a Língua Poré, tem feito um trabalho incrível nesse sentido. O Thiago Corr, o Homem Paterno, tem feito um trabalho incrível em formas de repensar a paternidade. Então são duas pessoas, dois amigos que me inspiram. Eu quis compartilhar também o que eles têm a dizer para vocês, porque a opinião deles reflete muito o que eu penso também sobre quão essencial é a gente ressignificar o papel da educação e o papel da paternidade e nossos pensamentos sobre morte, sobre crenças, sobre religiões. Tantas brigas hoje a gente tem por religião versus ciência, né? Então eu acredito que não existe essa necessidade
de ter ou o pensamento ele segue uma linha ou ele segue outro. Acredito muito em pluralidade, em estar aberto a ouvir opiniões diferentes e não ficar brigando sobre crenças específicas, né? Mas num papel de escuta ativa sobre o que as diferentes pessoas e crenças e tradições têm a dizer sobre alguma coisa. Então meu papel aqui não é julgar, trazer o que é certo e errado, mas trazer visões das pessoas, visões minhas sobre assuntos que podem ser polêmicos, né? Morte, religiões, crenças, paternidade, educação, e trazer visões que te ajudem a repensar a sua missão, o seu propósito, a sua experiência de estar vivo, o seu tempo aqui na Terra. Se de alguma maneira algum desses episódios aí te fez repensar alguma área da sua vida, eu já considero meu dever cumprido por aqui. Valeu, galera. Semana que vem tem mais aqui no Abrindo Caminhos. Obrigado por acompanhar a gente. Tamo junto.